escreveu Jesus, né? Para você começar pensando aí. Deixa essa imagem aqui, por enquanto. E eu quero te pedir agora para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. Isso aí foi só para botar uma pimentinha na nossa comida, para a gente pensar, para a gente meditar um pouquinho, para a gente não aceitar os estereótipos que são colocados a respeito de Jesus. Nós lemos livros sobre Jesus, a própria Bíblia, a gente assiste filmes, como a série The Chosen, que eu gosto muito, vai lançar agora a 5ª série, né? Tem filmes maravilhosos sobre Jesus, do Mel Gibson, fantástico, amo aquele filme, como ele narra a história de Jesus. Há outros filmes, há outros livros, e nenhum deles me parece que consegue descrever exatamente a pessoa de Jesus, mas nos dá informações, pregações, canções, músicas, vão nos dar informações sobre Jesus. Mas não é isso que a gente precisa. Eu creio que informações sobre Jesus, nós temos as fontes, nós sabemos onde buscá-las, né? E nessa noite eu quero te dar uma informação que, quando meditava nesse assunto, de uma certa forma meu coração se entristeceu, né? Me senti de uma certa forma envergonhado, né? E eu quero compartilhar com você o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lucas capítulo 10, no versículo 17, quando os 70 retornam de uma missão que Jesus tinha dado a eles, diz assim: então regressaram os 70 discípulos de Jesus, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ao ler esse texto, nós temos a convicção, a certeza que o poder do Senhor Jesus foi dado à igreja, que o poder do Senhor Jesus foi concedido gratuitamente ao povo de Deus. A questão que devemos nos colocar e nos posicionar como igreja, como povo de Deus, como cristãos, será que nós de fato sabemos quem é Jesus? Conhecemos Jesus? O texto nos narra que esses homens voltam e dizem para Jesus: Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome. Só para te lembrar, Jesus, ele andava pelas cidades, pela Judéia, a região ali, e volta e meia encontrava uma pessoa possessa de demônios, uma pessoa endemoniada. E os discípulos acompanhavam Jesus. Os discípulos nunca viram ou nunca ouviram Jesus dizer: demônio, saia do meu nome. Legião, saia no meu nome. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas os discípulos receberam de Jesus autoridade e poder. Porque se você voltar aqui comigo na sua Bíblia, no capítulo 10, do versículo 1 em diante, você vai ouvir, vai ler comigo o que Jesus entregou a eles no versículo 9: curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino dos céus. Foi dada a missão aos discípulos, e eles não podiam chegar: demônio, sai no meu nome. Não, há poder em Jesus.
Ele tem o poder, Ele me enviou, mas o poder é de Jesus. Então o demônio sai no nome de Jesus. Os demônios saíam, e aquilo foi uma surpresa para eles. Eles ficaram impactados com aquilo. Quando retornam, tinham tanta história para contar, mas a mais impactante da experiência que tiveram foi poder dizer que os demônios se submetiam ao poder do nome de Jesus. Demônios, volta e meia, perturbavam a trajetória de Jesus. Jesus, ele encontrou pessoas doentes, pessoas que diziam que eram lunáticas, pessoas que viviam em sepulcros, que não se vestiam, tinham uma força descomunal, pessoas que não tinham o controle do seu próprio corpo, das suas faculdades mentais, porque estavam endemoniadas, pessoas carregando pesos espirituais terríveis, uma carga espiritual terrível sobre aquelas pessoas por causa da possessão dos demônios. Eu fiquei me perguntando então, e fui tirar um período para ler todos os episódios no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que Jesus se encontrou com pessoas endemoniadas. E qual não foi minha surpresa de encontrar, de relembrar, já tinha lido aquilo, de relembrar algo que de uma certa forma alegrou meu coração, como eu já disse, mas de uma outra medida entristeceu, me trouxe uma certa vergonha. Eu quero começar rapidamente lendo com vocês uma passagem que está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 33. Pode tirar e colocar o tema na tela, por favor? Até eles sabem, é o tema da mensagem. Até eles sabem. Eles quem, pastor? Quem são eles? Sabem o quê? Eu vou te responder. Lucas capítulo 4, na minha versão é revista atualizada, versículo 33, do 31 para baixo, eu vou ler, diz assim: e desceu a Cafarnaum, Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem, o quê? Possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha para cá, por favor. Essa frase, irmãos, me chocou. Porque tem pessoa de carne e osso que não reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Que tem pessoa dentro de igreja que participa de culto a culto e não reconhece ser Jesus o Santo de Deus. Tem muita informação sobre Jesus. Jesus salva, Ele cura, faz milagre, Jesus liberta, Jesus abençoa, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Sabem. Há uma diferença entre saber e conhecer. Saber, basta você procurar, Google, um livro, uma pregação, saber, participar de um seminário, de um congresso, fazer um curso, você vai saber. Agora, conhecer exige intimidade. Conhecer exige relacionamento. Conhecer exige andar junto. Conhecer exige comunhão. A igreja não foi chamada, nem eu e nem você, para saber sobre Jesus. Você foi chamado para conhecer Jesus. Porque é conhecendo Jesus que as nossas vidas são transformadas. É conhecendo Jesus que a nossa trajetória é mudada para melhor. Há muitas pessoas que sabem sobre Jesus. Há muitas pessoas muito cultas. Eu trabalhei com uma pessoa
Francisco Verfort, um crânio, um cara inteligentíssimo, um homem famoso. Ele morreu ano passado, retrasado. Eu trabalhei com ele, fui assessor dele em Brasília. E ele, de uma cultura, um homem assim, poliglota, falava um monte de línguas, ministro, embaixador, um cara, um conhecimento muito grande, filósofo. E a gente volta e meia conversava sobre coisas espirituais. Ele tinha muito conhecimento. Sim, na Bíblia eu sei disso, na Bíblia eu sei daquilo, na Bíblia eu sei daquilo, eu sei daquilo, eu sei disso, sei daquilo. Outro dia, um tempo atrás, alguns anos atrás, o Jô Soares entrevistou o R.R. Soares. E na conversa com o R.R. Soares, o Jô Soares, olha, desfilou conhecimento da Bíblia, citando versículos, está aqui e ali, conversando com o R.R. Soares. Numa outra feita, o Jô Soares entrevistou o Silas Malafaia. Mesma coisa, o Jô Soares ali na Bíblia foi citando de cabeça, e Silas Malafaia também, né? Tá ali os dois. Muita gente sabe sobre Jesus, irmãos. Muita gente tem informação sobre Jesus. Mas mais do que nunca, guarde isso, mais do que nunca antes na história do mundo, as pessoas precisam conhecer Jesus. Precisam conhecer Jesus. E surpreendentemente, está aqui um demônio falando através de uma pessoa, dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Ninguém havia visto isso. Ninguém havia dito isso. Mas um demônio disse isso. Até eles sabem. Até eles sabem. Você sabia que Jesus é o Santo de Deus? Você conhece Jesus, o Santo de Deus? Porque nós falamos assim: eu sei sobre Jesus. Tá bom. Mas você sabe que Jesus é santo? E porque Ele é santo, Ele não aceita qualquer coisa, Ele não aceita de qualquer um, e não aceita de qualquer jeito, porque Ele é santo. E sendo santo, Ele diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo escreveu: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não é acessório. Santidade não é algo lateral. Santidade não é algo para um ou outro. O povo de Deus é chamado nação santa, porque Deus é santo, porque Jesus é santo. Para conhecer Jesus, você tem que se santificar. Para conhecer Jesus, você não pode carregar nenhuma pelugenzinha de pecado. Agora, tem informação sobre Jesus, até o ímpio tem. Ler sobre Jesus, até o ímpio lê. Celebrar o Natal, a Páscoa, até o ímpio faz isso. Jesus está ali? Talvez o Jesus histórico, mas o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é santo. Ele é santo. Nós cantamos aqui o Apocalipse, né? E lá no Apocalipse vai dizer que há um momento em que os 24 anciãos, os 4 seres viventes se prostram perante daquele que está sentado no trono e cantam em tom cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é Deus Pai, Santo é o Deus Filho, Santo é o Deus Espírito. Uma outra lição, porque eles sabem, há experiências outras que nos narram essa realidade, que nós precisamos como cristãos
Vamos voltar para Deus. Senhor, me perdoe. Eu achava que conhecia, mas não te conhecia. Jó 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Relacionamento, comunhão, proximidade. Nós queremos que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas, mas nós não buscamos a santidade para que o Senhor possa estar se manifestando nas nossas vidas. É interessante, nós continuamos a ler, lá no versículo 37, aí de Lucas 4, 36, vai dizer: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo: olha, ele é santo de Deus. Não, o comentário foi outro, ó. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. Eles não falaram entre eles dizendo: esse homem é santo de Deus. Não. Eles ficaram impressionados com a autoridade de Jesus, com a palavra de Jesus, porque Jesus estava pregando na sinagoga. Eles tiveram informação sobre Jesus. Eles não se atentaram que aquilo que o demônio falou era verdade, que Jesus é o santo de Deus, um santo de Deus. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 23 a 27, narra essa mesma história. E lá vai dizer que as pessoas disseram: é uma nova doutrina. Houve uma surpresa, houve uma admiração, mas eles não conheciam Jesus. Os de carne e osso não conheciam Jesus. Os de carne e osso sabiam que os profetas tinham dito que o Messias viria, mas não conheciam o Messias, não conheciam Jesus. Eu quero ler outro episódio para também trazer mais uma revelação que precisamos. Aqui Lucas mesmo, capítulo 4, versículo 40 agora, vai dizer assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando o quê? Dizendo o quê? Tu és o Filho de Deus. O demônio falando isso. O demônio na boca de demoniado: tu és o Filho de Deus. E esse mesmo povo lá na frente crucifica Jesus: queremos Barrabás. Os sacerdotes, os escribas, fariseus zombaram de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Mas um demônio, eles sabem, um demônio: tu és o Filho de Deus. E você? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem experiências para contar e reafirmar na sua vida que Jesus é o Filho de Deus? Há um outro episódio que vai dizer que um demônio na boca de alguém vai dizer: tu és filho do Deus Altíssimo. Acrescenta o Altíssimo na história. E nesses dias que vivemos, amados, Jesus é mais um filósofo, Jesus é mais um Marte, Jesus é mais alguém grande na história. Não conhecem Jesus. E é triste poder, infelizmente, afirmar que na igreja também há pessoas que não conhecem que Jesus é o Filho de Deus. Porque se reconhecêssemos que Jesus é o Filho de Deus, as nossas atitudes mudariam, a nossa relação com Deus mudaria, a nossa relação com a igreja do Senhor mudaria.
haveria de nós um zelo maior pela nossa vida espiritual, já que tu és o Filho de Deus, porque ele era, não foi assim que o diabo falou? Tu és o Filho de Deus, lembra disso? Da tentação. Transforma essa pedra em pães. Foi assim que o diabo fez com Jesus. Jesus sabe quem ele é. Ele não precisa transformar a pedra em pães para provar que ele é o Filho de Deus. Mas você sabe, na sua história, na sua caminhada, tem experimentado esse Jesus, que é de fato o Filho de Deus? O texto vai dizer que haviam muitos endemoniados. O texto vai dizer que eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Quando eu leio esses versículos, irmãos, isso me traz um conforto no coração, mas uma enorme responsabilidade. Se um demônio que está destinado ao lago de fogo e enxofre foi derrotado pelo nosso Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse mesmo Jesus que ressuscita no terceiro dia, está vivo e reinando, assentado no seu trono em majestade e glória. Se esses demônios, lá em Apocalipse 12, diz que Satanás e seus anjos se levantaram, houve peleja nos céus e foram expulsos dos céus, e foi jogado na terra o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás. O próprio Senhor venceu eles, e eles sabem quem é Jesus, porque um dia antes da queda se relacionaram com Jesus lá na glória. Agora são inimigos do ser humano, inimigos do reino de Deus, demônios. E você e eu? Será que nós conhecemos Jesus além da Escritura Sagrada, além das letras? Um conhecer Jesus de andar com Ele, um conhecer Jesus de comungar com Ele, um conhecer Jesus de passar tempo com Ele. Eu fiz uma pergunta por uma inteligência artificial chamada ChatGPT. Eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: como se conhece Jesus além da Bíblia, de pregações e de livros? Ele me deu 10 respostas. Eu vou ler apenas uma. Conhecer Jesus é mais que uma religião. Religião é uma relação. A diferença entre religião e um relacionamento com Jesus. Ele vai dizer no final: Jesus quer mais do que sua religiosidade. Ele deseja seu coração, uma verdadeira amizade que transforma. Uma inteligência artificial. E você? E você? E eu? O que você tem feito para conhecer Jesus? Quais são suas práticas para conhecer Jesus? Eu também perguntei ao ChatGPT o seguinte: existe alguma barreira para que uma pessoa seja impedida de conhecer Jesus? Ele me deu 10 respostas. Tá brincando não, né? Aí há uma realidade, irmãos. Aqui, ó. Uma delas: falta de experiência espiritual pessoal. Ele vai dizer assim, ó: muitas pessoas podem não ter nunca experimentado o toque pessoal de Deus em suas vidas. Elas podem estar distantes de uma vivência espiritual que as permita perceber a presença e o poder de Jesus. Inteligência artificial.
Solução para isso: criar oportunidade para que as pessoas tenham experiências espirituais autênticas com Deus, seja por meio de oração, meditação, louvor, e o finalzinho aqui, o arremate dele aqui é fantástico. Olha o que ele vai dizer: ou contato com outras pessoas que já têm um relacionamento com Cristo. Isso aqui é culto, irmão, isso aqui é igreja. É na igreja você ter contato com pessoas que têm um relacionamento com Cristo, umas mais e outras menos, mas é na igreja, não é em casa, é na igreja. Inteligência artificial. Essas coisas, irmãos, foram me envergonhando, me surpreendendo, porque nós vivemos no século 21, e infelizmente pessoas que estão na casa do Senhor não conhecem o Senhor da casa. Estão, convivem, frequentam, participam, se envolvem, trabalham, são voluntários, são servos, mas não conhecem Jesus, porque quando vem a crise, quando vem um problema, quando vem a luta, quando vem a doença, quando vem a perda do emprego, quando vem a notícia ruim, qual é a atitude? Reação comum: reclamar de Deus, perguntar para Deus por quê, chorar, se descabelar, ansiedade, medo, preocupação, insônia. Como é que vai ser? Como é que eu pago? Como é que eu resolvo? A cabeça a 1000 por hora, tentando arrumar as coisas e tal, e tendo um jeito aqui, tendo um jeito lá. Espera aí. Se você conhece Jesus, você sabe que Ele disse, para mim, para você e para tantos quantos queiram ouvir, Ele disse que está conosco todos os dias. Ele diz em sua palavra que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque 10.000 cairão de um lado, 1.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Quando conhecemos Jesus, as nossas reações mudam, as nossas atitudes mudam, as nossas palavras mudam. Você quer ver? Primeiro vem um pensamento. Pensamento se transforma em palavras. Palavras vão orientar o nosso comportamento. E o nosso comportamento pode ser de fé ou de descrença. Mas a fonte foi onde? Pensamentos. O que está entrando na sua mente? Davi escreveu: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Eu medito na tua lei dia e noite. Será que nós temos procurado conhecer Jesus? E nessa busca de conhecer Jesus, nós temos nos debruçado sobre a sua palavra? Deixa eu conhecer Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, cartas paulinas, vão lá, Hebreus, Tiago, maravilhoso Tiago, oh meu Deus do céu, João, Pedro, Apocalipse. Temos feito isso? Temos adorado a Deus, porque Deus procura não leitores de Bíblia, Deus procura adoradores. Você tem adorado a Deus? Adorador significa reconhecer aquilo que Deus é. Então eu digo para Deus, Ele é: Senhor, Tu és todo poderoso, ninguém pode suportar o nosso Deus. Eu estou adorando. Senhor, Tu és amor, e o Seu amor me constrange. Obrigado, Senhor, porque Tu és amor. Nós adoramos a Deus como reconhecemos aquilo que Ele é, e não aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é. Ele é Senhor dos céus e da terra.
Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que trabalha para aquele que nele espera. Jesus, o Filho de Deus. Demônio, você não precisa falar não, eu digo, nós dizemos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Santo de Deus. Tiago vai dizer para nós, capítulo 2, versículo 19, que nos sirva também de alerta, né? Ele vai dizer assim, ó: crê tu que Deus é um só, fazes bem, porque os demônios creem e tremem. Tiagão falando com a gente. Eu falei: Senhor, eu quero zerar tudo, Senhor, nesse ano de 2025, zerar tudo. Não importa quantas vezes eu li a Bíblia, não importa quantas vezes eu preguei tua palavra, eu quero me voltar agora, retomar, resgatar. Efésios capítulo 1, voltar ao primeiro amor. Eu quero resgatar, Senhor, na minha vida, a minha experiência contigo, Senhor. E fiz essa autoanálise do meu coração, da minha trajetória, da minha vida, quando me converti, quando fui batizado com o Espírito Santo, as coisas que foram acontecendo na minha vida, família, casamento, filhos, trabalho, faculdade, igreja. Eu fui relembrando e fui vendo esse Deus que é Filho de Deus, esse Jesus que é Filho de Deus, esse Jesus que é o Santo de Deus, presente na minha trajetória. Eu pude identificar Jesus comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu pude ver Jesus conosco. Quando meu filho teve um câncer, quando minha filha ficou internada doente, quando eu bati o carro, quando tivemos inúmeras crises no casamento, quem não teve? E Jesus estava conosco ali, do nosso lado sempre. Eu pude ver Jesus no meu local de trabalho, quantos livramentos Deus me deu, quanta proteção Deus proporciona na minha vida, sem muitas vezes eu perceber, mas depois eu ouvi a notícia que algo tinha acontecido, eu não estava lá, porque Deus tinha me tirado de lá. Santo de Deus, Filho de Deus. Só para a gente caminhar para encerramento, Atos 19. Eu quero instigar você a conhecer Jesus, a dar um passo mais na sua vida cristã, a sair da sua acomodação, da sua redoma de vidro, a sair do seu mundo de informações e você sair para um relacionamento pessoal de amor e íntimo com o Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Ele quer fazer isso. Quando eu me recordo que Jesus falou para os seus discípulos assim, ó: já não chamo você de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ou seja, com servo não tem relacionamento, porque só sabe o que seu Senhor faz quem é próximo, quem está do meu lado. Então vou chamar vocês agora de amigos. Amigo. Eu tenho certeza, irmãos, que Jesus quer que você seja amigo dele, quer que você esteja junto dele, quer que você compartilhe a comunhão com Ele. Atos 19, versículo 11, vai dizer assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É até uma redundância, né? A ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob o processo de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, versículo 15, preste atenção nisso: mas o espírito maligno lhe respondeu o quê? Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Conheça Jesus. Um espírito maligno dizer isso. Ah, irmãos, isso mexeu comigo. Espero que o Espírito Santo esteja mexendo com você.
Meu Deus, conheço a Jesus. Você conhece Jesus? Eu quero encerrar. Coloque na tela para mim, por favor, profeta Oséias, capítulo 6, por favor. Senhor, como temos falhado nisso. A gente busca a Deus assim, presta atenção nas suas orações. Senhor, me dá isso, Senhor, me guarda aquilo, Senhor, me protege daquilo outro. Senhor, assim, Senhor, assado, meu problema é esse, a situação é essa. Geralmente, assim são nossas orações. Agora, você já orou assim? Senhor, eu não sou digno da Tua presença na minha vida. O Senhor morreu na cruz no meu lugar. Senhor, obrigado por ter enviado o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela sua igreja. Reconheço que Tu és o príncipe da paz. A paz que sinto no meu coração é porque o Senhor está colocando aqui. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca me abandonou, o Senhor sempre está comigo. Obrigado, Senhor, porque as lutas existem sim, mas eu decidi buscar o Seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Uma oração sem pedir nada para Deus. Já fez isso? Uma oração sem pedir absolutamente nada para Deus. Eu tenho certeza que teremos dificuldade de fazer isso, porque estamos acostumados a pedir, e até usamos a Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á, e a gente vai pedir então. Mas nós estamos falando, irmãos, de sairmos da posição de pedintes para a posição de adoradores, para a posição de amigo. Amigo é assim: eu sei da necessidade de fulano que é meu amigo, ele não precisa nem me pedir, eu vou providenciar e vou suprir a sua necessidade. Não é assim que amigo faz? Jesus quer fazer isso por mim e por você. Ele quer uma relação mais íntima, uma relação pessoal, que você largue o celular, você largue streaming, você largue essas coisas que vão roubando o nosso dia a dia, e tire um tempo da sua vida, pelo amor de Deus, pelo amor ao Senhor. Tire um tempo do seu dia, pega a sua Bíblia, vai ler a palavra do Senhor, vai adorar a Deus. Há louvores maravilhosos são entoados. Coloque lá Spotify, Deezer, qualquer outro aí, aplicativo, e vai ouvir louvores que enalteçam o nome do Senhor Jesus. Compre um bom livro cristão, que vai te edificar, que vai te fortalecer na sua fé. Congregue mais, participe mais das celebrações, una a sua fé com a nossa fé, e vamos ver milagres acontecer no nosso meio. Vamos ficar em pé? Oséias 6. Coloca para nós aqui o versículo 9. Opa, acho que eu anotei errado. Um minutinho só. Enquanto o ministério louvor sobe aqui, eu já tinha, Perdão, versículo 3. Aí mesmo de Oséias 6. Agora vai. Vamos lá? Vamos ler juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Irmão, Jesus está voltando. Os sinais estão aí.
Os irmãos estão vendo o que está acontecendo lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ou você acha que ali alguém pegou um fósforo e tacou fogo no mato e começou um incêndio? Hoje, Hamas e Israel firmaram um acordo de paz. Sabe quanto tempo durou essa paz? Espere e verás. Há uma convulsão no mundo. Eu sinto na minha alma, dentro de mim, que a taça da ira de Deus está transbordando. Juízos vão começar a acontecer no Brasil e no mundo. Prosseguirei em conhecer o Senhor. Insista nisso. Firme. Não desista. Vou prosseguir em conhecer o Senhor. Deu ruim aqui, deu ruim ali. Eu não vou desistir de conhecer o Senhor. Porque como chuva seródia, o Senhor vai se derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Vai saciar a sua sede. Vai enverdecer novamente o seu jardim. Vai brotar novamente flores no seu jardim. Deus vai fazer isso na sua vida. Estava vendo um testemunho de um pastor americano. Em todo aquele incêndio, uma casa não pegou fogo. E ele chorava, porque ele tinha ido lá para ver o que tinha sobrado da casa dele. E chegou lá, a casa que não tinha pegado fogo era a casa dele. A ciência não explica. Estão dizendo que os Estados Unidos foi sorte. Foi sorte. Tem um escritor americano da CNN, um jornalista que escreveu assim: maldita sorte, esse homem é um infeliz. Foi Deus. Foi o Senhor que guardou aquela casa. Não tem nada maldito não, foi a bênção de Deus. E aquele homem chorava copiosamente. Prosseguirei em conhecer o Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Pai.